Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e todas e pedimos que coloquem seus celulares no modo silencioso para iniciarmos o último painel, Sistema Prisional e Direitos Humanos. Para iniciar os trabalhos, convidamos para compor a mesa o presidente Diego de Azevedo Simão, defensor público do Estado de Rondônia. O palestrante Samuel Lourenço, estudante de Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bolsista no projeto de extensão Observatório da Prostituição pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, egresso do Sistema Prisional. A debatedora Vanessa Araújo, defensora pública do Estado do Pará e coordenadora do Núcleo de Defesa e Execução Penal da Região Metropolitana de Belém. O relator Manuel Correia, defensor público do Estado de Alagoas. O 13º Congresso Nacional de Defensores Públicos agradece o apoio da Itaipu Binacional, da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Direito Constitucional e do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais. Passo a palavra agora ao presidente de mesa, Dr. Diego de Azevedo Simão, que coordenará os trabalhos. Boa tarde a todos. Quero inicialmente dizer que estou muito grato em participar desta mesa e também cumprimentar a todos os colegas defensores públicos de todo o Brasil, em especial os meus conterrâneos catarinenses e os meus colegas da querida Defensoria Pública do Estado de Rondônia. O tema deste painel trata do sistema prisional e dos direitos humanos. E tema que para nós, da Defensoria Pública, é muito, mas muito importante. Sabemos que no Brasil, diante da realidade dos estabelecimentos prisionais, a execução penal elevada é feita de forma ilegal. Essa é a verdade. E que nós, como sociedade, não conseguimos ainda compreender que a privação de liberdade por si só, ela já é o bastante grave para punir. Presídios sujos, insalubres, fétidos e superlotados acabam fazendo parte de um enredo em que a pena é imposta para segregar e fazer sofrer. Portanto, a fala do Samuel será muito importante para que possamos compreender a partir do local de fala de uma pessoa que é egresso do sistema prisional, a realidade do cárcere. Sem mais delongas, até porque o tempo é curto, transfiro a palavra ao Samuel. Gente, boa tarde a todas e todos aqui presentes. É um prazer poder estar participando desse evento, dessa dimensão especial. Enquanto egresso do sistema prisional, eu tenho um compromisso e o dever, de agradecer à Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que me assiste desde o júri, em 2009, até o presente momento. Foram eles os responsáveis pelo pedido, e o salvo-conduto para poder chegar até aqui. E a Defensoria Pública de Santa Catarina, na pessoa do João Joffre, que fez o convite, e as pessoas da organização que, de uma maneira direta e intensa, contribuíram e facilitaram com documentações todas as demandas judiciais para que a autorização e a minha chegada pudesse ser realizada. Aos companheiros de mesa, também um prazer, muito gratificante estar aqui. E vamos ao para que viemos. Discutir a questão do sistema prisional e direitos humanos, enquanto egresso do sistema prisional, é um desafio enorme para mim, por conta das minhas limitações de ser humano,
das minhas limitações de sujeito pobre, de onde eu venho, e a dificuldade que eu tenho de enxergar algumas coisas por conta de tudo que eu vivi. Preso no Rio de Janeiro em 2007, cumpri pena até 2015, 2016 fui posto em liberdade em regime aberto, cumpri o semiaberto, em extramuro, e agora, recentemente, em dezembro de 2016, eu fui posto em liberdade de livramento condicional. Então, é meu primeiro ano na rua, assim, que eu estou vivendo de maneira mais livre. E o que eu trago para vocês em relação ao sistema prisional de direitos humanos, e essa questão da defensoria pública na defesa das pessoas em situações de vulnerabilidade, é a gente perceber como que os direitos humanos, ou como os demais direitos, chegam a essas pessoas que estão no sistema prisional. Primeiro, a gente precisa romper com esse desafio de enxergar de que é composta essa população, esse número de seres, de indivíduos que estão lá dentro. Porque o ponto de partida de identificá-lo como ser humano é o nosso maior desafio. O composto prisional, em geral, ele é visto como monstros, animais, selvagens, bárbaros, criminosos, bandidos. Lá no Rio agora está na moda chamar de ganso, é ganso. Então são estigmas que são postos sobre aquela população que dificulta a possibilidade de enxergá-lo como ser humano. Daí a Defensoria cumprindo seu papel, enquanto prestando assistência jurídica em especial, hoje nas questões da fiscalização, questão de órgãos de direitos humanos e tudo mais, mas a gente percebe a dificuldade de encontrar esse ser. Esse sujeito, ele é um ser humano, para daí então a gente poder, percebendo a sua humanidade, tentar encontrar nessa humanidade uma eventual cidadania, para daí então se efetivar os direitos. É um processo árduo e complicado que passa pela perspectiva de como que a gente vê aquele sujeito. Se ele é um ser em potencial ameaça para a nossa integridade física, ou para a sua, ou para mim enquanto cidadão transeunte, ou se ele é uma perspectiva de esperança, de um camarada que vai dar a volta por cima, ou se, independente do que seja, um ser, um sujeito de direito. Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, identificar esse ser como pessoa, como ser humano, para daí, então, a gente ver se alguns direitos consegue atingi-los ou alcançá-los. E aí vem um outro questionamento, que se dá no desafio de romper com esse sistema. A partir do momento que a gente identifica essa população prisional e essas pessoas como sujeitos de direito, como cidadãos, a gente se dá conta do sistema em que ele está inserido. É o sistema prisional. Um sistema que em alguns estados, e eu falo do Rio de Janeiro, ele é coordenado por militares, é um coronel de polícia, e aí a gente vai começar a perceber que a polícia tem uma relação de gato e rato, né? De pega e não pega entre bandidos e polícia, que se dá num contexto fora, né? Em favelas, em rua, em perseguição. Mas que essa mesma lógica de caça, de perseguição, se dá dentro do estabelecimento prisional. Mas agora o cara está atrás de uma cela. Então, já que eu não posso correr atrás dele na rua para dar tiro, ao menos aqui eu posso saqueá-los de alguns direitos. E aí é um grande problema que a gente vai encontrar, porque agora o sistema e essa arquitetura prisional, ela é gerida por pessoas que em determinados momentos vão tomar atitudes ou vão ter uma personalidade autoritária que vai suspender os eventuais direitos daqueles que agora passam a ser vistos como cidadãos. E aí é o nosso desafio romper com esse sistema militarizado e, em alguns momentos, autoritários. Quando se percebe, você entra, corte de cabelo compulsório, mudanças de vestimenta, cerceamento, né, disciplinamento do corpo. A docilização do corpo não está relacionada para fins de atividades econômicas ou produtivas e industriais no futuro. O disciplinamento do corpo está relacionado ao subjugar, a humilhar. É mão para trás, cabeça baixa e ponto final. Mas por quê? Qual é a finalidade? Acabou. Você aqui não se mexe, não levanta a cabeça, não olha para cima, porque se quer assim. Se tinha uma finalidade produtiva, industrial no passado, hoje é a questão da humilhação, é a questão do esculacho.
quando não te coloca sentado por horas numa quadra de visitação, quando você é recepcionado, e te deixa lá por longas horas, enquanto você está sendo classificado administrativamente em algum setor da unidade. E a gente precisa perceber que essas estruturas acabam impedindo que os direitos se efetivem. Eu lembro de uma situação, numa data infelizmente emblemática, dia 11 de setembro de 2009, eu fui transferido das carceragens, né, lá no Rio tinha muita carceragem, muitas delegacias, para o sistema, fui para um presídio chamado da Água Santa, o presídio Ari Franco. Na ocasião lá, 500 vagabundos, 600 vagabundos num lugar, Maracanã, a gente chamava de Caldeirão do Inferno. Todo mundo sentado, sem camisa, as trouxas jogadas pelo canto, era um momento de triagem, de chegada de preso. Todo mundo ajoelhado, sentado com a cabeça entre os joelhos, e em um determinado momento um agente penitenciário grita: quem matou colega aqui, levanta. Ninguém levantou. Ele falou: quem está no homicídio de polícia aí pode levantar. Ninguém levantou. Ele vai falando: quem matou polícia, levanta, porque eu vou pegar na ficha. E aí começa a levantar uns 4, 5, 6, não dá para você ter noção de quem levantou, porque a partir daí começa o barulho das pancadas e das agressões e das porradas que duraram mais de 1, 2 horas. A gente precisa perceber que aquele inspetor, ele se identifica, primeiro que ele fala, quem matou polícia, porque quem matou colega e quem matou polícia, porque ele não se vê como agente penitenciário, ele se vê como polícia. E aí essa instituição vai fazer com que alguns direitos sejam suspensos nessa lógica insana da guerra dualista entre o bem e o mal, esse maniqueísmo que acaba nos polarizando em determinados momentos. Então a gente precisa ver até essa questão da polícia penal, da polícia penitenciária, essas estruturas que vão se fortalecendo dentro do sistema, que vai trazer sérias complicações para a gente. Outra questão dos desafios que a gente vai precisar enfrentar é a questão de como esse sistema é gerido. É muito difícil, é um desafio enorme falar sobre efetivação de direito quando se tem uma redoma do direito penal e da lei de execução penal. Se o direito penal ele tem, né, a sua finalidade de limitador do poder punitivo, no contexto da execução penal ele vai se tornar como coadjuvante do poder punitivo. Não vai ter muita possibilidade de você se efetivar alguns direitos, ou garantir a cidadania, ou trazer a dignidade humana no seu maior potencial. Vejamos, um fato curioso que tem dentro desse regimento jurídico. As progressões de regime lá no Rio de Janeiro. Eu sempre vou falar um pouco do Rio de Janeiro, porque é lá que eu fui preso, lá que eu moro, nasci. Então, vou ter uma dificuldade de falar em relação a outros estados. Mas lá é uma experiência bem legal, que quando você vai progredir de regime, as cotas do Ministério Público e as decisões de alguns juízes vêm assim, de fato, ele preenche o requisito objetivo, o tempo. Mas ele tem alto tempo de pena a cumprir e não está sendo caso isolado. Eles estão colando cópia da sentença para dar despacho na execução. Fulano fez isso, isso e isso no passado. Não estou dizendo que ele vai reiterar a prática delituosa, mas é perigoso porque isso não coaduna com o objetivo da pena. Aí ele vai destacar isso que está lá no inciso 3 do artigo 123 da LEP. Ele vai usar a própria LEP para dizer que aquele preso não pode sair porque não é o objetivo da pena. Então, o objetivo da pena, ao que se parece, não é ver o preso solto, é ver o preso preso. E não vai ter progressão. E é um desafio enorme a gente tentar efetivar direitos para uma pessoa que nem gozar de uma liberdade, talvez temporária, ele possa ter, porque a instrumentalidade e as leis são utilizadas em desfavor do próprio réu. A gente precisa perceber que o sistema prisional ele acaba também sendo gerido por essa batuta da execução penal, porque a gente percebe uma coisa: como garantir a dignidade do preso, como se efetivar os direitos humanos, para além da questão da água, da comida, como trazer isso para dentro do sistema prisional, à medida que o companheiro falava das insalubridades da cela e para dentro dessas coisas. Do trabalho. O trabalho que dignifica o homem, o trabalho, o labor, entre outras coisas mais, que só a Hannah Arendt podia explicar na questão da condição humana, que escreve muito bem o seu trabalho.
O trabalho do condenado diz que é um dever, a lei de execução penal vai dizer, é um dever social. Ela tem uma questão voltada para a dignidade humana, artigo 28 da LEP. Ela também tem uma finalidade educativa. No artigo 34, ela segue dizendo, objetivando a formação profissional dos condenados. É aquela lógica, né? Entrou vagabundo, vai sair trabalhador, entrou rebelde, vai sair daqui docilizado. Eu fico espantado porque se o camarada sair da forma como ele se comporta na frente do guarda, na frente do conselho técnico, ele vai ser assaltado, ele não consegue nem mais reagir. Porque se espera uma docilidade do sujeito e uma subserviência tamanha, que o cara não tem nem mais capacidade de reação. Eu saí, eu não sabia fazer escolha, eu não conseguia andar na rua quando eu saí. Minha irmã foi me buscar na porta da cadeia, eu não queria entrar no metrô, porque eu estava com medo de encostar em alguém, eu fiquei esbarrando na rua, ainda bem que agora está no telefone, todo mundo passa na rua andando no telefone, então você andar de cabeça baixa, é normal que ninguém te vê, você não vê ninguém, está agarrado na tela. Mas naquela época, 2009, 2013, 2014, foi quando eu gozei de saída temporária, a gente percebe que, voltado para essa questão do trabalho, como que a gente trata da dignidade humana, da finalidade educativa, da formação profissional do condenado, à medida com que toda essa carga do trabalho, no artigo 28, no artigo 34, no artigo 28, no inciso, no parágrafo 2º, sofre um ataque. O trabalho do preso não está vinculado às consolidações das leis trabalhistas. Pode trabalhar, mas eu não te garanto as consolidações das leis trabalhistas. E aí o Rio de Janeiro tem uma série de programas, a secretaria lá, que trabalha com ressocializar para o futuro conquistar, bota o preso para trabalhar em companhia de empresa pública, lá na SEDAI, no ITERJ, bota para trabalhar num monte de lugar. O cara sai, trabalha, e depois ele recebe o dinheiro dele. E a gente percebe assim, quando que ele já cumpriu a reprimenda penal, está cumprindo, né, em regime fechado, está vislumbrando essa dignidade, essa retomada de vida, mas aí ele trabalha, às vezes, por uma fundação, né, da própria secretaria, que é a Fundação Santa Cabrini, mas ele trabalha, mas não está vinculado à CLT. Ele é obrigado a abrir duas contas, uma conta corrente e uma chamada conta pecúlio, as reservas de um escravo. A conta pecúlio seria uma conta poupança, onde parte desse pagamento é depositado mensalmente, já que a empresa pública paga o salário integral, parte é retida, deveria ficar retida na conta do condenado para aquele fim. Acontece que quando o condenado sai, ele leva ainda um tempo para receber esse dinheiro que não está corrigido, aparece numa conta feita lá na hora, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de garantia. A própria Defensoria, também agora que estou lembrando, tem, parece, Novos Rumos, projeto recente. É importante a gente perceber a questão da dignidade e se dar conta dessas coisas. Pergunta para o preso que trabalha pela Santa Cabrina na Defensoria se ele tem direito a 13º. Pergunta para o preso que trabalha pela Santa Cabrina dentro da Defensoria se ele tem direito a férias. Pergunta para ele se ele não está fazendo estágio para quando as flexibilizações da lei trabalhista chegar, ele não já está bem experimentado do que é. Porque para ele, dentro da Defensoria, da Casa da Cidadania, lhe faltam alguns direitos que seriam para a dignidade. Ele trabalha como auxiliar de serviços gerais. O que comprova ele quando ele sair? Saiu, pô. Eu trabalhei 2 anos para a SEDAI. Não tinha nada que comprovasse que eu trabalhei de auxiliar de serviços gerais. Saí tacando pedra, caçando tesouro aí, tentando arrumar dinheiro para comprovar que eu trabalhei nesse período, mas não tinha. O que me salvou é que eu era aluno. Então, a gente precisa perceber que essa dignidade humana, que essa questão da efetivação do direito, ela precisa romper com alguns desafios e a gente precisa encontrá-los dentro desse próprio espaço. Porque, à medida com que a gente se dá conta disso, porque é a lei, a lei que fala, não tem vínculo, não tem. Se meia dúzia de empregador assina a carteira, problema. Sei que se não é obrigado, eu não vou fazer. E aí acaba deixando isso de lado, não permitindo com que esse sujeito, na retomada de vida, no novo rumo que ele está destinado, seja um rumo com essa consciência. Alguns dos direitos lhe serão tolhidos nessa nova caminhada. Então, a gente precisa ficar atento para a efetivação, para a questão dos direitos humanos, quando essa questão
da própria lei do direito penal, a lei de execução penal, o Código Penal, tiver em torno, porque são eles que acabam blindando que a dignidade floresça, se fortaleça, ou que não permita com que ela chegue para esse identificável como inimigo dentro do direito penal, mas é perceptível como um sujeito de direito por nós. E aí são esses desafios que a gente precisa encararmos juntos, que é de constranger esse judiciário, que faz com que isso permaneça do jeito que está. O ativismo e a nossa luta conjunta pode ser um bom caminho, mas as experiências que a gente teve recente, não sei até que ponto poderiam ser proveitosas. No Rio de Janeiro, na época das carceragens, a gente viveu um momento muito horrível. As carceragens eram os lugares terríveis. Insalubridade, superlotação, uma série de violações e tudo. E começou um movimento para que as carceragens acabassem. E, de fato, elas acabaram. E aí é uma vitória. A gente conseguiu agora que os presos pudessem gozar da cadeia pública. Agora eles vão ter a cadeia pública. Acontece que no Rio de Janeiro foram desativadas as carceragens no município. E foram construídas casas de custódia em locais distantes pra caramba. Ou seja, todo mundo falou que o preso estava ferrado, estava em superlotação ali na cidade, mas agora ele continua a superlotar em locais distantes. Parece que o problema não era a superlotação, o problema era a superlotação na cidade. O problema era aquelas filas quilométricas de presos em bairros da cidade. Ao que tudo indica, a gente acabou fortalecendo um projeto de limpeza eugenística de uma cidade-mercado, que era o Rio de Janeiro, se preparando para os grandes eventos. Então, a gente precisa perceber que nessa oferta de dignidade, na efetivação do direito, a gente também não caia numa cilada e acaba prejudicando. Porque hoje não existe mais carceragem, dizem alguns órgãos de direitos humanos, ONGs e uma galera com quem eu convivo. A gente acabou com a carceragem, concentração de presos com mais de 50 graus centígrados. De fato, acabou com a carceragem. Mas vai ver como é que estão as cadeias públicas que foram inauguradas. Todas elas superlotadas. E é uma pergunta que se faz que ninguém procurou saber na época. Quem é que está visitando preso lá longe no Quinto dos Infernos agora? Deram despacho, acabaram com as cadeias, saíram aí como aqueles que exterminaram tudo, mas é a família do preso que ficou ferrada na visitação. E agora, mais exemplo de 2017. As mortes que aconteceram na cidade, no norte do país, e todo esse movimento contra a questão prisional. O que a gente viu de resultado até agora foi o uso do FUPEM para construir mais prisão, comitês sendo montados num monte de lugar, e agora essas leis de execução penal aí sendo legisladas dessa maneira aí, com essas pautas aí com fim de progressão e tudo. Então, a gente precisa, apesar de todas essas dificuldades, desses desafios, perceber que a gente tem esperança, porque acho que a gente está aqui por isso. A gente não está aqui por curiosidade de ouvir um preso, a gente está aqui porque a gente tem esperança. É um camarada que foi preso por homicídio, que terminou o ensino médio dentro da prisão, que prestou vestibular para a universidade pública, que conseguiu estudar enquanto preso, que recebeu ajuda de dinheiro de preso para poder se sustentar na faculdade, que foi trabalhar e que venceu, que está caminhando e que consegue ir à luta no dia a dia. A gente acredita no outro. Encontrei um cara no elevador, o cara falou assim, você é o menino preso que vai falar? Sou. Parabéns, a gente consegue acreditar. Então, assim, a gente precisa permanecer unido para efetivar esses direitos e levar adiante. E isso não é a canetada de um e não é o grito do outro. Isso é a gente de mão dada. Eu acredito que a gente vai conseguir romper esse desafio para as mãos desse direito. O Ronê tem um discurso muito legal, quando ele fala da luta do reconhecimento, que tem essa questão da autoestima, do afeto. É de um olhar para o outro, de se reconhecer, de enxergar nele o próximo, para além dessa questão do assistido, e se dar conta de que a vida continua na cidade. Ontem eu era assistido, meus amigos foram assistidos de Renata, eles louvam Renata, assistido de Renata, contam, ontem estavam presos, hoje está geral na rua. Então, assim, a gente volta a viver. A gente volta a viver. Então, assim, a gente volta a viver e a gente não quer só viver livre. A gente quer viver de maneira livre e de acordo com os princípios constitucionais republicanos, de maneira fraterna e igualitária. Então, que a gente possa fazer isso junto, com igualdade, com fraternidade
e com liberdade. E que a gente possa construir esse sonho junto, não é uma utopia, é uma realidade, é só a gente juntar os braços, porque a resistência é pesada, mas a gente vai conseguir vencer essa maluquice aí. Então, vida longa a todos nós que estamos resistindo até o presente momento e vamos seguir no debate. Eu tenho um, Samuel. Agora a palavra está com a nossa debatedora. Alô? Boa tarde, gente. Só uma curiosidade. Renata, foi você que fez o júri dele? Não? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Beleza. Enfim, boa tarde aos meus companheiros de mesa, boa tarde a todos. Eu sou Vanessa Araújo, defensora pública do Estado do Pará há 10 anos. E a tua história, Samuel, me relembrou o motivo pelo qual eu optei por atuar exclusivamente na execução penal. Tá? Sou defensora há 10 anos, mas há mais ou menos uns quase 5 eu atuo exclusivamente na execução penal. Eu ingressei na defensoria muito cedo, com 23 anos. Eu te confesso que eu não sabia quase nada. E essa foi a experiência de vida mais libertadora que eu já tive. Em 2009, eu passei a atuar, dentre todas as atribuições de um defensor de interior, na execução penal. E dentro do cárcere, eu tive contato com um dos internos que definitivamente me marcou e mudou a minha maneira de ver a vida como ser humano. E, obviamente, me atinge como defensora pública. Ele era um interno, era um apenado, cumprindo pena por homicídio, por ter assassinado a mulher. E aquele senhor, no convívio, estava na mesma comarca, convivia mensalmente com ele, eu pude acompanhar o progresso dele juridicamente e a vida. E conversando com ele, ele me falou o quanto ele estava feliz dentro do cárcere, sob determinado prisma, porque ele tinha entrado analfabeto e saiu alfabetizado de dentro do cárcere. E de todas as coisas em que pese o ambiente em que ele estava, as circunstâncias que ele viveu e todas as mazelas que nós aqui estamos cansados de saber, isso não é nenhuma novidade, mesmo num ambiente tão hostil, aquele senhor manteve viva, né, a esperança e a perspectiva de prosperidade na vida. Isso é dignidade. E aí, aquilo me marcou. Eu era uma pessoa muito nova e eu disse, meu Deus, que coisa bacana, que coisa diferente. Eu acho que eu quero fazer isso dentro dessa carreira que eu optei, que eu escolhi para mim. E aí eu fui convidada, vamos agora lembrar o convite de vir aqui, trocar uma ideia com os senhores, debater sobre um tema que a gente pode falar por anos, execução penal e direitos humanos. Vamos sentar e temos muita coisa para frente. E já te confessei a expectativa que eu estava da tua palestra, porque eu queria saber qual a nuance que você ia dar para a gente trocar ideia e o papo aqui. E te agradeço muito por compartilhar a tua experiência. E agora falando da minha, tá? Do que eu posso falar aos senhores, há uma grande dificuldade nossa, na lide do dia a dia, de atuar na execução penal desse país e contrastar a efetivação, contrastar a busca da efetivação de direitos humanos em qualquer nuance que a gente possa imaginar. Porque, não tenham dúvidas, o sistema ele trabalha contra e não a favor. E a gente já passou, já foi além daquela ideia de discutir só que o sistema prisional, que o sistema carcerário brasileiro é falido, que ele não funciona. Isso a gente já sabe, tá? Na verdade, o que a gente não analisa é um pouquinho além disso. Ele funciona assim, e muito bem, tá? Essa história de que ele está falido e que ele não se presta aos objetivos que a gente lê nas universidades, nos nossos livros, ele não se presta para as histórias que contam para a gente de como ele deveria funcionar. Mas ele tem um propósito claro e ele é muito bom no que ele faz, tá? Porque ele existe hoje
como instrumento de poder e ele é direcionado para uma classe específica. E isso é claro para todos nós. Nós temos os perfis de das pessoas que estão presas hoje no Brasil. Nós podemos delimitá-las, encontrá-las e saber exatamente para quem o sistema prisional é direcionado e para quem a lei penal é aplicada, né? Então, paramos de falar com essa balela de que o sistema prisional é falido. Não, ele funciona, só que numa distorção monstruosa, né? E aí, como, Samuel, como é que a gente tem esse desafio de propiciar a efetivação de direitos humanos dentro de um ambiente como o cárcere, né? Eu me fiz uma pergunta sobre isso. Qual a grande dificuldade que as pessoas têm, tá? Ou que elas mesmas se impõem de entender direitos humanos, tá? Puxando um pouco para a minha experiência. Quando a gente chama a discussão de direitos humanos em relação ao que eu faço, eu percebo nuances de preconceito, inclusive dentro da minha instituição. Como se o que eu fizesse, entendeu, fosse tipo, não, dentro de colegas defensores, tá? Não, é execução penal, não tem outra área que eu possa atuar, né? E qual que é a dificuldade que as pessoas têm com isso de se impõem? E trazendo isso para uma visão macro, socialmente, agradeço hoje as críticas sociológicas à criminologia que trazem isso. Qual que é esse discurso que nos afasta tanto de enxergar a população carcerária de uma maneira inclusiva, sobre outra ótica, né? Direitos humanos, eles tentam reger as relações sociais por normas que se pautam pela preservação de direitos, tá? Aos quais basta ser humano para ser titular. A ideia era justamente afastar essas paixões irracionais que tanto dificultam a realização de um ideal já tão frágil de se alcançar, que é o nosso ideal de justiça. É impressionante ver como as pessoas fazem críticas árduas aos direitos humanos, especialmente às pessoas encarceradas, né? Pura e simplesmente por desprezar aquela pessoa que foi condenada por um crime e hoje se encontra no cárcere, de maneira rasa ou sem nenhum esforço de quem fala de se enxergar como um próprio sujeito de direitos humanos, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela estabelece uma série de direitos que, quando eu ouço alguém falar assim, as pessoas acho que nem imaginam do que se trata. Eu acho que é isso mesmo, né? A propriedade privada é um direito humano. A religião ou a possibilidade de não ter religião é um direito humano. Salário igual pelo trabalho igual é um direito humano, né? Mas ninguém reflete sobre isso, ninguém pensa sobre isso. E quando se fala de direito humano no cárcere, só fala de uma maneira pejorativa, né? Como se fosse uma coisa para brindar, como se fosse uma coisa para privilegiar. Imagina, não tem nem muita lógica falar isso, a pessoa encarcerada. Olha só, Brasil é o país da impunidade, onde os cidadãos de bem estão presos e os bandidos soltos. Isso é uma manchete, ainda manchete, cotidiana, de um jornal local de onde eu venho, do início da semana. Mas isso não é novidade para nenhum dos senhores. Os senhores veem isso cotidianamente, eu sei, e talvez tenham até perdido a capacidade de se revoltar, ou de se instigar, ou de se questionar sobre isso. O discurso que vem por trás a gente sabe, mas os efeitos dele, tá? Os efeitos danosos sobre esse discurso, eu acho que é a nossa missão, nosso objetivo de trabalho, tá? Esse clichê, se os senhores puxarem essa conversa de que o Brasil é o país da impunidade, não se prende, os bandidos estão soltos, os senhores vão ouvir durante o dia pelo menos isso umas 5 vezes mais, tá? Mas o Brasil, ele flutua entre a 5ª e a 4ª maior população carcerária do mundo, tá? E segundo os dados do Ministério da Justiça, não tão recentes, de 2014, já tínhamos encarcerados 607 mil pessoas apenadas, sem contar presos provisórios, tá? O Brasil está no pódio do país que mais prende, que mais encarcera. Então, falar que não existe punição, não é por aí.
E a gente vai se deixando envolver e deixa rolar esse tipo de discurso que a gente tem que trazer para dentro do nosso trabalho institucional, tá? De efetivação de direitos humanos no cárcere. Por que ele é danoso? Por que os efeitos do discurso são danosos? Porque a gente incentiva algo, o entorno e o contexto da não efetivação de direitos humanos, eles ganham um apoio muito grande com a cultura do medo, da violência, né? As pessoas acham certo o que acontece dentro do cárcere. Vocês sabem disso, tá? Puxa, quem nunca viu assim, é pouco o que ele está passando. Ah, tem que ser isso mesmo, né? Tadinho, está com pena, leva para casa. Gente, é perturbador até ouvir um negócio desse. As pessoas falam sobre segurança pública, falam sobre estarem seguros, andar nas ruas, não ter que se gradear, não ter que gastar com câmera, não ter que gastar enfim, ter mais sensação de segurança, ter uma ideia de segurança efetiva, mas tratam a questão da população carcerária como algo não interessa, entendeu? Prendeu, para mim já está bem, tirou das minhas vistas, está tudo certo. E o trabalho todo, tá, em relação à população carcerária, qualquer que seja, em qualquer lugar do mundo, trabalha pela preservação, pela proporção, como o Estado, como nós que somos agentes de transformação social, podemos proporcionar dignidade a essas pessoas. Não são poucas pessoas. A cultura da violência, ela incapacita e é o maior desfavor ao pensamento crítico da população carcerária dos direitos humanos. É muito importante ter em mente que uma sentença criminal, ela pode decretar a aplicação de pena restritiva de direito, restritiva de liberdade, mas ela nunca pode ser uma pena restritiva de dignidade, né? Se a socialização de um indivíduo dentro da nossa comunidade como um todo, dentro da comunidade social como um todo, ela perpassa por um sistema educacional, um sistema que propicie oportunidade, um sistema que propicie a valoração do indivíduo como pessoa humana, né? Como é que a gente pode imaginar que uma ressocialização não perpasse por isso, né? No que diz respeito a uma política de execução penal, eu não consigo imaginar. A privação de liberdade, única e exclusivamente, nunca vai favorecer a ressocialização, a reintegração, a formação de qualquer pessoa. Mas a educação prisional favorece, sim, a reintegração do indivíduo em sociedade. A formação e o nosso olhar sobre isso, sobre a população encarcerada de uma nova forma, é fundamental para a mudança. Dignidade é o elemento essencial que dá valor ao nosso direito à vida, tá? A ressocialização, ela traz como elemento mais importante dar valor à vida humana, que é a dignidade. Eu gostaria muito de conversar com vocês sobre isso. Me perdoem falar sobre muitas coisas. O pensamento é muito rápido, mas o assunto é muito... daria para esmiuçar muito e o tempo é muito curto. Já passaram 2 vezes com a plaquinha aqui e eu queria falar tanta coisa. Né, Samuel? Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar e, já que iniciamos e demos o pontapé em relação a essa discussão, eu vou encerrar por aqui e vou deixar as indagações a respeito do tema em relação às curiosidades ou indagações que a publicação tenha. Tá bom? Obrigada. Agora teremos as considerações do nosso relator e, em seguida, abriremos o espaço para debates.
Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de saudar especialmente minhas colegas e colegas de Alagoas, que estão em pequeno número, mas são valorosos defensores. Essa é uma mesa que me é muito cara, esse é um tema que me é muito caro. E eu sou muito feliz de estar aqui hoje, Samuel, na mesa com você, porque você é um sobrevivente do sistema prisional, essa máquina de matar corpos e almas. Agora, me preocupa que, de alguma forma, a tua história seja sequestrada por aqueles que queiram legitimar o sistema prisional. Por aqueles que queiram usar você como exemplo de que, está vendo, é possível ressocializar. De que é possível ele sair, entre aspas, melhor. Como se tenta fazer às vezes quando se trata de escravidão e se pega alguns exemplos de negros libertos ou de negros de ganho, não é, para mostrar que a escravidão não era tão ruim assim ou não era como se pinta, coisa dessa natureza. Como bem colocou Vanessa, o nosso sistema prisional, ele tem uma função declarada que ele não cumpre, mas uma função oculta, não declarada, portanto, que ele cumpre muito bem. E tratar de sistema prisional e direitos humanos é quase como um paradoxo. Eu percebo, não sei se estou errado, mas percebo um pouco na tua fala também, uma crença de que se nós lutarmos pela implementação dos tratados e das normas sobre direitos humanos no cárcere, essa realidade perversa pode mudar. E eu quero dizer a você que eu sou extremamente cético quanto a isso. Eu não acredito de maneira alguma que nós possamos implementar direitos humanos no cárcere, tá? Nós só poderemos falar de direitos humanos quando o cárcere for abolido. O sistema prisional, aliás, o sistema de justiça criminal tem o racismo como categoria fundante. Então, se a gente não trabalhar isso, se a gente não trabalhar esse ponto, a gente vai fazer congressos e congressos e vai girar em círculo, tá? Para buscar humanizar aquilo que é desumano na sua essência, na sua natureza. Então eu convoco a todos nós aqui da mesa e a todos nós do auditório a uma reflexão crítica, não é? Sobre uma discussão séria quanto ao abolicionismo, se ainda não penal, se ainda não possível penal, mas o necessário e urgente abolicionismo do cárcere. É urgente essa discussão entre nós. E não podemos nunca perder de vista, não é, quando em qualquer outra discussão assumirmos um discurso punitivista. Nós precisamos perceber a quem estamos servindo, não é? E o que estamos ajudando a legitimar, tá? Então agradeço muito essa oportunidade dessa fala e de estar aqui nessa mesa. Boa tarde a todos. Temos tempo para debate? 5. Vamos às perguntas. Alguém? Boa tarde. Meu nome é Flávia, sou defensora pública em Rondônia, sou colega do Diego. Sou responsável sozinha por 2 presídios, uma defensora e tem que dar conta de 2 presídios. A luta é muito grande. É uma localidade ainda muito preconceituosa. Então, assim, o trabalho que a gente desenvolve na execução penal é muito grande, mas estamos aqui para isso. Temos esperança, temos vontade de fazer a diferença. E a minha pergunta é o seguinte, Samuel, eu gostaria de saber qual é a sua visão crítica sobre o sistema da APAC. O que você acha a respeito? Você acredita, você não acredita? Enfim, qual é a sua visão sobre o modelo da APAC?
A APAC, enquanto questões religiosas, né, em especial, eu não consigo ter nenhum... Eu não visitei, né, só li algumas e eu não tive nenhuma proximidade com as APACs. Mas essa questão de amparo, na perspectiva religiosa, disciplinar, com uma série de regras, ela é uma cadeia para quem conseguiu ficar docilizado. No ponto vai ser... Mas o interessante para mim da APAC é a possibilidade de se discutir o preso na cidade, na comunidade. Porque com o distanciamento, né, dos presos, construção de presídios fora da cidade, a gente não consegue estabelecer como denúncia um processo inicial para esse desencarceramento, para o fim da prisão, é estabelecer a prisão dentro da cidade. Se a gente conseguir trazer de volta as prisões para a cidade, para falar, olha o que a gente está construindo, talvez a gente se dê conta do mal que a gente está fazendo. Mas enquanto a gente lançar para longe e ninguém vê, é o grande desafio. Então, assim, trazer o preso para a cidade, de uma maneira que todo mundo possa enxergar isso, é um ponto positivo. Mas concentrar presos, como se ele tivesse possibilidade de autogestão, que olha como eles são dóceis, olha como eles se comportam bem, olha como é possível manter preso, porque no final o discurso é esse, olha como é possível se manter pessoas presas. Esse é o nosso desafio, não é possível manter ninguém preso, não. Está ali porque não bebe, não fuma, não pode ter telefone, se cavar um buraco tem quem caguete, ali não é prisão, ali não é prisão. Ali conseguiu capturar uma galera religiosa, uma de crente e tudo. Vai nas galerias evangélicas dos presídios, é o mesmo sistema. Então, assim, esse é o grande desafio. Mas trazer o preso de volta para a cidade, para os grandes centros urbanos, para a comarca, é um ponto para a gente começar a perceber de que a gente produz presos. Porque a gente discute isso, é o país da impunidade, mas já foi para 700 pau de gente presa. E a gente não está dizendo que não tem, porque a gente não vê preso. Você não vê preso, ele passa no carro oculto, entra num lugar escondido no fórum, vai para um lugar distante, a família discreta vai escondida no ônibus para ir visitar. A gente não sabe que isso existe. A polícia não está prendendo, a justiça não está fazendo nada, a polícia não está matando. Então, essa realidade crua penitenciária, a gente não tem uma noção clara. Então, a APAC, para mim, e segundo, que é um pontapé para as questões já da privatização, da exploração do trabalho, uma série de coisas que ela vem ali, mas o ponto para mim que não dá é para fazer as pessoas compreenderem que é possível ficar presa. E isso não tem como ver com bons olhos ou admitir que seja possível. Mas a retomada do preso para a cidade, para mim, é um ponto crucial, como objeto de denúncia e de visibilidade da monstruosidade que a gente está construindo a partir das agências criminais e penais. Mais alguém? Tem lá também. Boa tarde, Samuel. No Fórum de Justiça, né, que a Patrícia promoveu, ela bem passou para nós o interessante de olhar, ter o olhar do público-alvo para a nossa ação como defensor público. A situação da colega que acabou de falar é a situação de todos os defensores públicos que atuam em cadeia. Então, a partir do seu olhar, você vai ser defensor público dentro de uma cadeia superlotada onde você ficou. Eu queria saber de você, a partir do seu olhar, qual seria a sua primeira providência a tomar, a partir da sua experiência? A gente precisa, de acordo com os modelos que a gente tem, reconhecer a potencialidade dos presos para ajudar na execução dos processos. A gente leva estagiário que tem medo, mas não consegue confiar no preso. Aí está o ministro falando que recebe um monte de carta, porque o ministro lá no STJ recebe a carta do preso e às vezes o toque de cadeia não chega na mão do defensor. A gente precisa pegar... Tem uma galera que escreve pra caramba dentro, que faz cálculo, sabe do cálculo que não está feito, sabe da progressão, e a gente não consegue aproveitar essa mão de obra. Então, assim, a gente poderia, de ponto inicial, pegar essa galera para ajudar nesse processo de identificação na produção de peça. Não é isso, não é copia e cola, vamos lá. Não é troca nome, RG, número de pena e taca a petição de progressão, do que for. Então, a identificação desses processos e a feitura dessas peças podem ser feitas muito bem com
com esses agentes. Eu acho que esse é um ponto para a gente, já que é um defensor para 2 presídios, já por conta de toda essa demanda, é um ponto inicial. E segundo, denunciar, não ser colega de diretor e nem ser coleguinha de juiz. Afrontar o judiciário precisa ser afrontado. O judiciário precisa... Eles são demais, gente. Eles pintam e bordam. Juiz da execução no Rio de Janeiro está levando 30, 45 dias para decidir e está tudo normal. Os processos eletrônicos que ele falou aqui continuam, os mesmos desafios. Está lá, agora a petição eletrônica, o que a gente fez? Tirou a família de preso do fórum, tirou o advogado do fórum, peticiona no computador, home office, é tudo mais tranquilo. Mas quem é que vai tocar a petição no cartório? Quem é que vai lá cobrar do MP para o processo andar? Quem é que vai despachar pelo juiz? Nada disso está se realizando ainda. Então a gente precisa afrontar e constranger esse judiciário, porque não é ele que mantém preso, então ele que segure essa bomba. Então esses são os 2 pontos que dá para a gente começar e, a partir daí, desenvolver outras práticas juntos com eles, em especial com a galera penada, porque precisa ser parceiro, a dificuldade é isso, né? Entender o assistido como um potencial ajudador ali, ser parceiro de crime, estar vinculado à facção, aí vem os estigmas todos que já é sobre a população prisional, mas é uma possibilidade de a gente conseguir algumas vantagens trazendo esses presos para trabalharem juntos e ter essa disposição de peitar o judiciário, se dando conta da discricionalidade e da independência funcional. Colega lá. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Maria Carmen, do Rio de Janeiro, coordenadora da área de criança e adolescente. Eu queria colocar uma reflexão para a mesa e para a plateia em relação ao sistema socioeducativo. Porque se o preso já é invisibilizado dentro da nossa sociedade, o adolescente privado de liberdade é invisibilizado dentro do sistema de privação de liberdade e do sistema de justiça. E a gente não vai conseguir fazer um pensamento coerente e efetivo para se melhorar e se tentar resolver esse grave problema que é o sistema prisional sem pensar no início de tudo que foi negado para esse destinatário do nosso serviço, né? O sistema de proteção não funcionou, o sistema socioeducativo é falido, não existe nenhuma pesquisa efetiva sobre os antecedentes infracionais de quem ingressa no sistema penitenciário. Até uma pergunta que eu queria te fazer, Samuel, se você, na sua experiência, isso era falado, né, na prisão, no cárcere, quem é que tinha passagem, porque os antecedentes infracionais, obviamente, são sigilosos, então, quando o adolescente faz 18 anos, é como se a vida dele zerasse e ele ingressa no sistema prisional sem que ninguém saiba que ele talvez tenha passado por um sistema que pretendia ressocializá-lo e isso não aconteceu. E o Degase é exatamente o que você descreveu na SEAP, é isso. O Degase também é comandado por um coronel da PM com uma lógica de punição, de tortura e de absoluta privação de direitos. E quando a crise chegou no Estado, até comida falta para os adolescentes. A gente conseguiu que, junto com outra colega, que é subcoordenadora do sistema protetivo, existiam 3 grávidas, adolescentes grávidas com internação definitiva, que a gente conseguiu, essa semana, que a juíza retirasse da internação, porque elas estavam com fome. Elas pediram atendimento para a defensoria com fome. Elas não tinham complementação da comida. Então, e até uma coisa para ficar para os próximos seminários, como a infância também é invisibilizada nas nossas discussões, né? Talvez essa mesa devesse se chamar privação de liberdade, né? E não sistema prisional, porque a gente teria condição de falar um pouco mais da infância. E bom, é isso, assim, que cada defensor na execução penal ou na vara criminal pense que aquele preso, aquele réu, um dia teve um passado e que talvez a infância tenha falhado para ele. O sistema de proteção falhou. Obrigada. Como é seu nome? Como é o nome dela? Maria Carmen. Quando você falou assim, vamos refletir porque o encarcerado pode ter passado por um sistema, por uma medida socioeducativa que falhou, uma justiça de infância que falhou. Na verdade, eu estava comentando que falhou quando ele nasceu, né? Tudo falhou quando ele nasceu. Nenhum tinha, a família, o Estado, a sociedade civil como um todo, as atenções para esse ser humano falharam. Então, acho que vem bem diante do cárcere, né? Isso. Maria Carmen, você falou uma vez na frente, falou hoje, toda vez que você toca na infância, eu fico um pouco mal, porque eu tive a oportunidade de ir ali
na custodinha que vocês chamam. E a realidade dos meninos das meninas também, são horríveis. Eles têm a carceragem deles é pior do que a nossa. Então, é uma parada bem assustadora. Indo direto para a sua pergunta, eles falam que já tiveram passagens, mas em especial na questão do tráfico e do furto. São esses... A galera que está nessa prática, que é preso, né, no 57 ou no tráfico, eles assumem, ou geralmente falam da sua internação enquanto adolescente. Acontece sim, eles dão esse depoimento e não falam, né, de uma vez, falam, infelizmente, de 2, 3 vezes. É uma vida em privação de liberdade e ele contabiliza esse tempo. É engraçado que fala, tá tirando 8 anos de cadeia por causa de quê? Não, tirei 2 na menor. Aí eles contabilizam como esse tempo todo de prisão e tem uma certa, né, uma relação de padrinho, de parceria, dado pelo fato de que já tiraram cadeia na de menor e estão junto no sistema prisional não todo. Mas eles falam sim, mas é um caso de ser maior observado essa relação dos estudos e dessa população consequente, né, socioeducativo, sistema prisional. Mas valeu pela lembrança e é isso. Boa tarde. Aqui. Bom, meu nome sou Carlos André Prachedes, eu sou da Defensoria do Distrito Federal, Defensoria Pública. Na verdade, eu queria falar com o Samuel, que eu vi atentamente o depoimento. Nós, da Defensoria, lá em Brasília, recebemos também egressos do sistema, né? Inclusive na Defensoria Geral, um rapaz que cumpriu pena e está lá com a gente, no nosso núcleo em Brasília também recebemos. Então, a gente conhece bem essa parceria que temos com a Fundação de Amparo ao Preso, lá em Brasília. Eu queria só fazer aqui algumas... Na verdade, não é pergunta, é mais um desabafo aqui com vocês. Acabei de receber agora por WhatsApp uma informação lá em Brasília, na audiência de custódia, um rapaz preso por furto e estava com um princípio de tentar um suicídio. E era um processo que vai cair para a minha área, para o ofício, né? Para o meu ofício, eu sou defensor do júri popular, mas também faço outras atribuições em várias criminais, embora a minha especialidade na defensoria seja o júri popular. E estamos aqui no WhatsApp tentando orientar a estagiária lá para tentar fazer isso. Já foi implantado o PJE, Processo Judicial Eletrônico lá, tenta fazer isso aí urgente não pode demorar muito com isso. Dizer, por exemplo, que quando eu assumi a Defensoria em Brasília, em 2003, a Papuda era conhecida como um hotel de 5 estrelas. Eu participei de programas na TV Senado, quando presos falavam assim da Papuda, comparativamente um hotel de 5 estrelas. Hoje, o complexo prisional da Papuda hoje tem problemas. A Defensoria, no final do ano passado, pediu a interdição de uma das unidades prisionais da Papuda por causa de superlotação. Então, o quadro é também de muita preocupação. Nós também, no ofício do júri, vamos ao CDP, fazemos entrevista de presos, mas eu ainda acredito que essa realidade que a gente vive em Brasília não é algo que... A gente não pode pensar aquilo que a gente viu, o país todo viu, aquela coisa horrorosa que foi no norte do país, em Natal, no norte, agora no final do ano passado. Enfim, queria finalizar fazer uma reflexão. Eu acho que o nosso sistema prisional que realmente é uma máquina de moer espíritos. Se a solução isso vai ser... Não sei qual vai ser o caminho disso. A tendência isso aqui é piorar. Não sei o que a Defensoria... Se a Defensoria vai ser capturada por esse sistema. Eu fico muito preocupado com isso, de ver um perfil de defensor que não entendeu ainda que se nós não tivermos cuidados, nós vamos ser capturados por um sistema que está aí o Temer. E eu termino só falando uma experiência. Recentemente, eu tive o prazer eu fiz um curso rápido de 10 meses
não foi nem mestrado, eu acho que foi um master que eles chamam lá na Espanha, eu tive em Málaga. Se me perguntarem qual foi o momento mais de satisfação que eu tive, foi no final, quando na prática do curso eu tive um mês dentro de uma penitenciária nos arredores de Málaga, no sul da Espanha. Eu fiquei chocado do primeiro ao 30º dia. Era algo que me chocava todos os dias que eu ia para lá. É uma realidade que nós aqui não... É uma situação completamente diferente da nossa. Só para exemplificar, primeiro que, e olha que Málaga, no sul da Espanha, ali é uma região da Espanha, mas onde dá um problema social, muito mais do que no centro e muito mais do que o norte. Mas lá, por exemplo, a maioria dos condenados pela justiça criminal se apresentam voluntariamente para cumprir pena. Já começa por aí. Já começa por aí. Depois, os presos são tratados pelo nome. Quantas vezes eu vi isso? Depois, terapia com cães é feito com os presos lá. E participamos também de audiências de infrações administrativas, infrações que os presos cometem dentro do presídio, em Alaurín de la Torre. E é impressionante que me chamava a atenção, e eu lá, quietinho, lá assistindo a audiência, e eles entravam, eram chamados pelo nome, entrando com garrafa de bebida, de plástico, mas cheia. Entravam, sentavam e se faziam perguntas a eles com objetos que poderiam ser arremessados contra qualquer pessoa lá. Ficavam lá, respondiam as perguntas e depois saíam. Eu fiquei assim, isso seria algo impensável realmente aqui para nós. E para terminar, precisamos realmente, uma área da defensoria muito, muito sensível a essa questão carcerária, porque do jeito que está, não dá para suportar mais. E nós da defensoria, e olha que eu não atuo, eu tenho colegas que atuam na execução penal, são pessoas que têm problemas, isso afeta o psicológico do defensor. E se nós não estivermos unidos, irmanados nessa luta, nós vamos sucumbir. Eu espero que não. Quero agradecer aos colegas, componentes da mesa. Te agradecer, Samuel, por ter compartilhado essa tua experiência, compartilhado conosco um pouco das misérias do cárcere em nosso país. Agradecer a todos os colegas presentes, as associações nacional e a de Santa Catarina, e informar que o coffee break está servido e a organização pediu para que retornemos às 5h30 em ponto. Obrigado.